Ok, pessoal? Primeiro queremos verificar se a estrutura está alinhada e quadrada. E já sei que essa aqui não está, só de olhar. Vai ser um ótimo exemplo para mostrar como encaixar em uma estrutura fora de esquadro. Mas basicamente, o que você quer fazer primeiro de tudo é medir as suas laterais e ver se estão paralelas até embaixo. Então aqui eu tenho 1370. 1372. 1372 e 1375 na parte de baixo. Isso indica que uma ou ambas as laterais estão desniveladas, pois caso contrário teriam a mesma medida. Eu posso ver que a parte de cima está mais alta aqui, mas a forma como vamos verificar isso é, primeiro de tudo, pegar um nível de 1,80 m, que a gente confie, e vamos checar as nossas laterais. Então essa aqui está bem nivelada, pode ver. Essa ao lado deve estar fora de nível. De fato está, com diferença de cerca de 5 milímetros na parte inferior, o que é bom. Foi isso que descobrimos ao medir a partir do topo. Então tínhamos 1370 e 1375. Então essa lateral está abrindo para fora na parte de baixo. Então vamos pegar um nível de 1,20 m e colocar aqui em cima para conferir. E podemos ver que está bem fora do nível. Então estamos fora por cerca de 6 milímetros, mais ou menos, talvez 7 milímetros ao longo da parte de cima. Como esse lado está mais alto, queremos começar por esse lado da nossa porta. Não queremos pendurar nossa porta no lado mais baixo, bem alinhada, porque quando chegarmos aqui do outro lado, vamos ter um vão enorme. Então vamos começar pelo lado mais alto, o que é bom porque esse lado também está nivelado. Assim podemos alinhar por esse lado e depois trabalhar para o outro lado. Beleza, pessoal? A próxima coisa que precisamos fazer é definir o tamanho das nossas portas. Essas são as portas que vamos usar aqui, que tem 686 milímetros cada uma. Agora, duas delas juntas dão 1372 milímetros, o que não serve para o nosso tamanho, porque temos 1370. Sei que há mais espaço embaixo, mas usaremos a medida de cima para a primeira porta, pois o batente é reto. Se não for, explico o que fazer depois. Então sim, 1372 é grande demais para a nossa abertura. Agora, se dividirmos 1370 por 2, isso nos dá 685 milímetros, o que ainda não serve porque precisamos deixar espaço para as folgas das nossas portas. Vou deixar uma folga total de 6 milímetros, dando 2 milímetros aqui. 2 milímetros no centro da porta e 2 milímetros do outro lado. Provavelmente vamos precisar ajustar essa medida, mas como na maioria das coisas, não queremos tirar demais. Então deixamos 2 milímetros para cada vão e, se necessário, ajustamos. Vai ter um acabamento pintado aqui, que também vai ocupar um pouco desse espaço, não muito, mas precisamos levar isso em conta quando fizermos o nosso vão. Esse vão central deve ficar com cerca de 3 a 3,5 milímetros. Ao aplicar a tinta, ele vai diminuir um pouco. Não queremos vãos grandes nas portas. Então, de qualquer forma, o que precisamos fazer agora é calcular 1370 menos 6, o que nos dá 1362. E então, dividir isso por 2, e isso vai nos dar o tamanho das nossas portas. Para a primeira. Agora, se você estiver instalando, como já dissemos, este batente com que começo está bem alinhado e paralelo, o que é bom. Então esse está nivelado, então só precisamos ajustar a parte de cima. Se você estiver trabalhando do outro lado, no outro extremo, desculpe, onde o seu batente está fora de nível. O que você quer fazer é não colocar a porta assim, de forma exagerada. Você quer marcar e aparar a porta para que ela fique rente, especialmente com esse tipo de porta que tem várias linhas. O que vai acontecer é que ao colocar a porta, todos vão notar. Esta está assim e aquela de outro jeito. Isso é muito importante, especialmente com esse tipo de porta. Então, o que vamos ter que fazer é, no nosso caso, podemos colocar essa aqui. Não tem problema, porque esse batente está nivelado. Esse aqui. Vamos ter que refilar para deixá-la reta de novo. E mais uma vez, se a sua estiver fora de nível, deixe ela reta também. Primeiro, corte mais a parte superior da porta do que a inferior. Espero que faça sentido. Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que respondo. Então agora que já temos isso, precisamos ajustar a altura da nossa porta, certo? Então para ajustar a altura da nossa porta aqui embaixo, tem uma pequena soleira ali que vocês provavelmente não veem.
vou trocá-la por outra da mesma espessura, então vou me basear nisso. Se for usar carpete, recomendo medir a folga mínima e deixar cerca de 5 milímetros nessa etapa inicial. A gente não quer cortar a porta na altura exata ainda. Se você tiver o que eu tenho aqui e precisar ajustar, não vai deixar espaço suficiente. Vamos tirar 3 medidas e ver o resultado. Então, eu tenho 1960 no meio, tenho 1957. E aqui eu tenho 1947, então temos uma diferença de 10 milímetros na altura por aqui. Eu sei que a soleira no chão está nivelado, então a parte de cima está fora. Então precisamos considerar isso. O que eu vou fazer é que queremos colocar essa porta, só encaixar ela de leve. Certo, então vou cortar minha porta nessa altura. E então, o que podemos fazer é refilar a porta para ajustar aquela medida. Vamos pegar a medida do meio, tirar uns 2 milímetros para encaixar a porta e depois riscar para ajustar. Vou te mostrar como fazer isso agora. Vamos lá. Beleza, pessoal, colocamos a porta, mas como podem ver, o vão ficou grande e aqui razoável, ainda maior do que gostaríamos. Então, o que vamos fazer é levantar a porta com um desses aqui. Eu costumava usar aquelas bolsas de ar, mas percebi que elas esvaziavam. Você encontra esses na Amazon, uso bastante e parecem bons, custam cerca de 6 libras o par. Veja lá, não coloco o link, pois não faço marketing de afiliados. Então, dá uma olhada na Amazon por eles, ou só digita cunha inflável na Amazon que você vai encontrar. Mas esses aqui vão ser seus melhores amigos. Mas enfim, o que vamos fazer é colocar isso embaixo da porta. Vamos levantar a porta o mais alto que conseguirmos. Então, vai ficar apertado, vai encostar aqui, e aí vamos medir o vão aqui e depois transferir essa marca para cá. Mas não se preocupe, eu vou te mostrar como eu faço isso agora. Vamos bombear aqui e seguir para o próximo passo. Beleza, pessoal? Então, como eu disse, o vão aqui é obviamente maior do que o vão aqui, então é isso que a gente quer conseguir, o mesmo vão por toda essa extensão aqui. Para fazer isso, vou usar uma régua de metal porque acho mais fácil e vou medir o vão. Então temos 5 milímetros ali, e aí vou transferir essa marca para cá, 5 milímetros. Então não é uma quantidade enorme, mas parece uma quantidade enorme nessa extensão. Agora precisamos cortar daquela marca ali até zerar. Isso deve riscar nossa porta para ajustar. A parte de cima já está toda riscada. Agora vamos marcar e cortar as posições das dobradiças. E assim a porta estará pronta. Para isso farei o seguinte. Coloque um calço de 3 milímetros na parte superior da porta. Use qualquer item com 3 milímetros. Não precisa ser exato. Eu prefiro 3 milímetros, mas alguns usam 2 milímetros. Vamos apenas colocar isso no topo da porta, aproximadamente no centro. Não precisa ser exato. Com a cunha inflável no chão, levantamos a porta. Isso garante um espaço uniforme de 3 milímetros em cima da porta, facilitando marcar as dobradiças corretamente. Vamos fazer isso. Beleza, pessoal? Agora é hora de colocar as nossas dobradiças. Agora, eu vou usar um dos meus gabaritos caseiros para dobradiça. Se vocês não tiverem um gabarito para dobradiça de nenhum tipo, deem uma olhada aqui no canto, aqui em cima, ou esse aqui. Eu não lembro qual é o tamanho dele. E eu já fiz um tutorial de como cortar as dobradiças com uma tupia e também como instalar dobradiças à mão. Então, os 2 vídeos vão estar aqui em cima. Se por algum motivo eles não estiverem lá, se eu esqueci de colocar, é só procurar no canal. Mas basicamente, o que vamos fazer é esquadrar as linhas, posicionar nosso pequeno gabarito de dobradiça onde queremos, prender com o grampo e depois fresar. Mas novamente, se você não tiver um gabarito de dobradiça, é só assistir aos vídeos lá em cima que eles vão te mostrar exatamente como fazer.
Beleza, pessoal? Estamos satisfeitos. Esta é nossa primeira porta instalada, temos a segunda aqui e agora só falta alinhar e deixar essa porta reta e no plano certo. Então, o que precisamos fazer é medir a parte de baixo e medir a parte de cima e ver qual é a diferença. Se o batente da sua porta estiver correto, do jeito que deveria estar, você não deve ter uma folga ali. Mas sabemos que, no meu batente, esse lado está saindo cerca de 5 milímetros. Então, o que eu fiz foi medir a parte de baixo e eu tenho 691 milímetros ali. Isso nos dá uma diferença de 5 milímetros entre o tamanho da nossa porta e isso, o que está ok. Eu estava buscando uma diferença de 4 milímetros, temos uma diferença de 5 milímetros, então está tudo certo com isso. Então 6, 8, 6, mais 5 nos dá 6, 9, 1, então está tudo certo. Podemos seguir com isso porque, como eu disse, depois de pintar, isso vai preencher um pouco daquele espaço na parte de cima. Aqui temos exatamente 686, então temos uma diferença de 5 milímetros entre a parte de baixo da nossa abertura da porta e a parte de cima. Então, o que eu preciso fazer agora é transferir. Transferimos essa diferença para as portas, garantindo que estejam na orientação correta. O que eu vou fazer é marcar aqui em cima a 5 milímetros e depois cortar uma linha reta do zero lá embaixo até 5 milímetros aqui em cima. E então, vamos repetir o mesmo processo de como instalamos essa porta. Então vamos cortar nossa porta na altura certa, nivelar ela. Mas tem algo que precisamos prestar atenção. Não avance ainda. Vou instalar nossa porta e mostrar o que realmente devemos observar para deixar essas portas perfeitas. Não saia ainda. Beleza, pessoal? Aqui dá para ver nosso par de portas instalado. O vão está bom e vai diminuir um pouco mais com a dobradiça, então vai fechar. Talvez precisemos tirar um pouco ali. Não era necessário, mas vocês sabem, essas coisas acontecem. Ainda falta riscar a parte de cima da porta. Mas outra coisa importante que precisamos fazer é: vocês conseguem ver que a travessa superior desta porta e a travessa superior desta outra porta não estão alinhados? E isso vai ficar horrível. Se não deixarmos eles alinhados, vai ficar feio. Então, o que eu quero fazer é pegar meu nível e colocar aqui em cima desta porta, que é a nossa porta fixa, bem reto, e aí marcar esse ponto do outro lado. Agora que já marcamos ali, vamos fazer o mesmo processo de marcação que fizemos nesta porta, mas agora aqui. Então vamos medir essa distância e temos 5 milímetros. Agora vamos medir 5 milímetros para baixo, mas também precisamos deixar uma folga ali. Então vamos medir 8 milímetros para baixo e mais 8 milímetros para baixo. E o que isso vai fazer é levantar nossa porta em 5 milímetros, deixando uma folga de 3 milímetros ali. Igual a que temos aqui, se isso fizer sentido. Então vou fazer isso agora. Vamos cortar a parte de cima dessa porta e depois é só repetir o mesmo processo de colocar a dobradiça e no final vamos conferir a folga. Isso é o mais importante. No final, mostrarei como riscar e ajustar a parte inferior das portas para garantir o alinhamento. Vamos lá! E aí está, pessoal. Nossas portas estão todas instaladas, bem bonitas. Temos uma folga boa aqui no meio, que está 1 milímetro maior do que precisamos no momento. Mas, como eu disse, a tinta vai preencher essa folga. Temos uma folga decente na parte de cima, que está consistente em toda a extensão. O topo das portas está alinhado certinho nas duas, então isso é ótimo. Eu precisei baixar a dobradiça inferior aqui embaixo. Se você não sabe o que isso significa, basicamente quer dizer que eu tive que puxar esse canto inferior aqui para fora para garantir que as portas fiquem no mesmo plano. Em um mundo ideal, teríamos um batente perfeito, mas não é o caso aqui. Então fazer isso fica muito melhor do que ter duas portas tortas. Como disse, o correto seria remover esse batente da porta e instalar um novo. Mas, na vida real, nenhum cliente vai querer que você faça isso, sabe? Não só por causa de baixar a dobradiça ali embaixo. Então estamos satisfeitos com isso. Agora só falta instalar trincos, pendurar portas e outros detalhes, mas não mostrarei no vídeo, pois já ensinei isso antes. Mas eu vou colocar 2 fechos de rolete aqui em cima e um par de puxadores ali.
Você poderia colocar um ferrolho por dentro de uma delas, fazer uma porta principal e outra secundária, e então colocar uma fechadura normal nela. Como disse, neste caso colocarei 2 fechos de rolete. Agora, o próximo vídeo vai ser eu fazendo o interior deste armário, e o que ele vai se transformar é em um pequeno espaço de escritório dentro desses armários. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se para ver o vídeo. Na verdade, se você puder clicar no botão de inscrever-se para mim de qualquer jeito, porque estamos realmente tentando chegar a 30 mil inscritos e estamos muito perto. Estamos muito perto. Então clica em inscrever-se para mim. Se vocês puderem me fazer um grande favor, escrevam a palavra pear nos comentários, mas P-A-I-R, não pear como a fruta. Já saímos da fruteira agora. P-A-I-R nos comentários para mim. Isso só me mostra quem chegou até aqui no vídeo e me mostra quem de vocês realmente apoia o canal de verdade. Então seria ótimo. Se tiver dúvidas sobre algo que fiz aqui ou se não expliquei direito, manda nos comentários que respondo para explicar. Vou encerrar por aqui, pessoal. Obrigado por assistirem. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber vídeos novos e deixem o like se aprenderam algo. Se não curtirem, deixem o dislike também. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por assistirem.